Eu sempre ignoro todas as minhas listas. Espero que essa não seja mais uma lista ignorada. Olá, pessoas! Como vocês estão? Eu estou muito bem, graças a Deus. E hoje eu resolvi vir mostrar para vocês uma façanha que eu decidi desempenhar esse ano. Desde o ano passado, as minhas leituras têm sido muito livres, muito mesmo. Então eu vou na estante, pego o que eu tenho vontade de ler e leio. Se eu não tiver vontade de continuar, eu abandono. Mesma coisa com o Kindle. E para esse ano, por conta de um projeto pessoal que eu tenho, eu resolvi fazer essa lista de 12 livros para 2026, para eu dar uma guinada nesse projeto, que se trata do projeto de 25 clássicos antes dos 25 anos. Acontece que o meu aniversário de 25 anos é no final de 2026. Em dezembro. Ou seja, eu não tenho muito tempo para finalizar essa lista de 25 clássicos antes dos 25 anos, então eu tenho que correr. Por isso eu fiz essa lista de 12 clássicos, 12 livros na verdade, para ler em 2026. E incluir alguns dos clássicos que estão nesse projeto pessoal meu. Então eu vou pegar aqui na mão de vocês e vocês vão me ajudar a manter esse compromisso de ler esses 12 livros, porque a cada leitura finalizada eu vou trazer um vídeo aqui pro canal, falando das minhas impressões da obra. Tô unindo o melhor dos dois mundos, entendeu? Tô tentando dar uma guinada nas minhas listas de leitura, no meu projeto pessoal de leitura, e em troca vocês vão ganhar conteúdo, olha só. Todo mundo sai ganhando. Antes de mostrar pra vocês a lista de livros que eu escolhi para o ano de 2026, eu queria mostrar pra vocês os livros que estão em andamento desde o ano passado. Foi um pouquinho difícil de ler ano passado, mas até que eu consegui ler boas obras. Eu acho que eu li uns 23 livros ou 24, alguma coisa assim. E aí, no final do ano, mais ou menos, eu comecei alguns livros. Eu vou começar falando das Crônicas de Nárnia, que foi um que eu comecei a ler em voz alta. Comecei a ler em voz alta desde que o Tomás começou a ouvir na barriga, pra ele reconhecer minha voz e a gente ter uma conexão. E aí eu li o Peregrino, li a Peregrina em voz alta pra ele, e depois eu comecei as Crônicas de Nárnia. Tá sendo uma experiência muito boa, mas eu ainda tô no segundo livro. Tô lendo nessa edição da Martins Fontes, que é uma edição única, o volume único das Crônicas de Nárnia. Tô gostando muito da faceta de literatura ficcional do Lewis. Provavelmente no vídeo de janeiro, que eu vou trazer o livro pra vocês, da lista dos 12, eu vou dar um pequeno review também desse daqui. Outro livro que eu comecei em 2025 e não finalizei ainda, mas falta só um terço, foi Jane Eyre. Esse livro aqui é um dos meus favoritos da vida, é um romance de formação. A Charlotte Brontë, ela escreve de um jeito que dá um impacto, assim, à medida que você vai lendo e parece que você tá dentro da história, parece que você é um personagem ali, um observador, tá vendo tudo acontecendo nos mínimos detalhes. E aí eu comecei a ler, eu acho que em agosto ou setembro do ano passado, e como eu já tinha lido 2 vezes antes, eu resolvi ler com um pouquinho mais de calma. Então eu realmente fui degustando a obra, eu realmente fui aproveitando a história do livro. Eu pretendo finalizar também esse mês, porque só falta um terço, né? Então eu já conheço a história, então é bem mais fluido de ler. Não é como se eu tivesse que prestar atenção nos mínimos detalhes, porque eu já conheço a história, então dá pra passar um pouquinho mais rápido. E outro livro que eu comecei também no finalzinho do ano passado, acho que na semana do Natal, ou na semana do Ano Novo, não tenho certeza. Mas eu comecei no ano passado, em dezembro, que foi O Caderno Proibido, da Alba de Céspedes. E esse livro, sim, eu estou devorando. É um livro muito cru, com a realidade muito crua. Caderno Proibido, da Alba de Céspedes, é daqueles livros que você chora, você ri, você sente raiva, você sente um monte de coisa, porque é muito realista. Vou finalizar esse mês, mas com certeza já é um dos favoritos da minha vida, assim, porque realmente é uma coisa muito impactante. Apenas leiam, sério. Alba de Céspedes, Caderno Proibido. Vou deixar a capinha aqui do lado. Mas vamos ao conteúdo que me trouxe aqui para este vídeo, não é mesmo? Estamos aqui para falar dos 12 livros para 2026. Nem todos os livros são físicos da minha estante. Alguns são e-books do Kindle, que eu já tenho comprado há bastante tempo, e aí eu vou ler pelo Kindle mesmo. Como eu falei para vocês, eu selecionei esses livros pensando justamente no meu projeto de 25 clássicos antes dos 25 anos. Eu decidi selecionar 12 livros apenas como uma forma de me comprometer.
sem pesar muito. Apesar de saber que a minha meta literária é pífia perto da meta literária de quem produz conteúdo voltado para esse nicho, ela é realista para mim. Então, um livro por mês, para mim, é super tranquilo de ler. Cada um desses livros vai ter um pequeno espaço aqui no meu canal. Então, vocês vão ter recomendações ou não de livros aí ao longo do ano. Mas indo ao que interessa, eu vou começar aqui pelo livro que me deu essa ideia de fazer essa listinha, esse projeto de 25 clássicos antes dos 25 anos. Porque eu li esse ensaio e imediatamente eu fiquei, meu Deus, eu preciso ler mais clássicos. Que é o Porquê Ler os Clássicos do Ítalo Calvino. Isso daqui é uma coletânea de alguns ensaios do Ítalo. E aí eu li o primeiro, que é Porquê Ler os Clássicos, e eu fiquei, eu realmente preciso de mais repertório clássico na minha vida literária. Então eu vou começar esse projeto de 25 clássicos antes dos 25 anos. E agora eu tô tendo que correr pra ler os clássicos, né? Mas o primeiro que vai sair aqui no canal, ainda esse mês de janeiro, é o Porquê Ler os Clássicos. Foi por ele que tudo começou. Se é clássico, alguma coisa tem. Alguma coisa eu preciso aprender com eles. Então, por causa disso, vou começar pelo Ítalo Calvino. Em fevereiro vai sair o vídeo da Revolução dos Bichos. Por que eu escolhi esse livro? É ano eleitoral, galera. Então, assim, nada melhor do que ler um retrato do Brasil, né? Eu queria muito ler uma obra do George Orwell, porque eu só tive contato com ele, com alguns trechos de obras dele no ensino médio. E eu nunca li um livro completo dele, então essa vai ser minha chance. E aí em fevereiro eu vou trazer o vídeo pra vocês de review de A Revolução dos Bichos. O livro de março, apesar de eu não ter uma familiaridade muito grande, ele é o primeiro livro e o único livro estrangeiro, de língua estrangeira na lista, porque eu vou ler em espanhol. E apesar de eu ter tido aulas de conversação em espanhol, ter lido muito em espanhol no meu ensino médio, porque eu fiz curso de guia de turismo, então eu precisava estudar línguas estrangeiras, eu nunca tinha me arriscado a ler uma obra literária completa em espanhol. Então, O Velho e o Mar vai ser a primeira. É um livro fininho, então eu creio que eu vou dar conta, sem maiores problemas, sem ficar traduzindo o tempo todo. Velho e o Mar vai ser a obra de março, que eu vou trazer aqui pro canal. Em abril, eu decidi reler uma obra, e essa obra eu li ela no ensino médio também. Eu tive contato com ela ali no segundo ano do ensino médio, mais ou menos. E foi uma obra que eu amei ler. Os personagens são muito intrigantes. Tem um aspecto comportamental que eu quero trazer aqui pro canal, eu quero comentar um pouquinho com vocês, que é muitíssimo interessante aqui em Madame Bovary. E esse vai ser o livro de abril. Em maio, eu vou ler o primeiro e-book do ano, que vai ser uma obra do Shakespeare, Romeu e Julieta. Vou deixar a capinha aqui da edição que eu vou ler. Eu já tinha comprado ela no Kindle há bastante tempo, mas eu nunca me dei a chance de ler. Por quê? Eu já li duas obras do Shakespeare e eu passei raiva nas duas, que foram Macbeth e Otelo. E aí eu parei de ler um pouco as obras do Shakespeare, mas aí eu tô voltando esse ano com Romeu e Julieta. Vai ter uma outra obra do Shakespeare aqui na lista, mas eu vou ler só lá no final do ano, daqui a pouco eu comento com vocês. Em junho vai sair o vídeo de uma autora que na primeira tentativa eu não gostei muito da obra dela, da escrita dela. Eu sinto que eu fiquei muito travada, que é Jane Austen. Eu tentei ler Orgulho e Preconceito e eu achei os dois personagens principais uns chatos, assim. A Elizabeth e o Darcy são dois chatos. Eu não tive paciência de terminar, eu cheguei em 80% do livro, mas eu abandonei. Inclusive, eu ainda tô com ele aqui em casa, o Orgulho e Preconceito, pra ler futuramente, caso essa nova chance que eu vou dar pra Jane Austen seja produtiva, seja proveitosa pra mim, porque senão eu vou realmente passar pra frente. Mas, em junho, a pretensão é ler Emma. Esse livro aqui vai ser usado pra eu dar uma nova chance pra autora. Paralelamente, eu vou começar a ler O Senhor dos Anéis, nessa edição da Martins Fontes. Eu vou começar a ler antes, porque o vídeo do Senhor dos Anéis tem que sair aqui no canal em julho. Mas é uma trilogia. Eu dei uma enrolada, né? Eu dei uma burlada no sistema do meu projeto. É uma trilogia, então eu preciso ler 3 livros e aí eu preciso de um pouquinho mais de tempo para conseguir ler a obra completa. Já em agosto, mais uma chance para Jane Austen, porque eu acho esse livro muito bonito. A capa, eu não faço a mínima ideia do que se trata. Eu não vi nenhuma review, eu não vi nenhuma resenha a respeito dessa obra em específico, mas já me recomendaram algumas vezes. Eu tô falando de Razão e Sensibilidade. Eu acho essa edição aqui, que a gente comprou num sebo, muito bonita, e aí eu fiquei com vontade de ler ela. Já em setembro, nós vamos ter aqui no canal um mês depressivo.
Setembro Amarelo pede uma coisa depressiva. Mas enfim, eu vou ler Dostoiévski, Memórias do Subsolo, na edição da Penguin, que eu tenho no Kindle. Dostoiévski é um autor que eu já venho tendo contato desde 2024. E eu tenho gostado muito das obras dele. Então, Memórias do Subsolo vai ser lido em setembro e eu vou trazer aqui pro canal também. E vai ser um mês da gente ficar meio depressivo, né? Eu já sei mais ou menos do que se trata essa obra, mas eu ainda não li. Então, em setembro, eu vou ler e trazer minhas impressões pra vocês. Em outubro, o clássico mês do horror, de obras de mistério, de suspense, de terror, em homenagem à minha youtuber favorita, que é a Tatiana Feltrin, que ela já leu esse livro, já recomendou esse livro, diz que é muito bom e etc. Eu confio no gosto dela e eu vou ler Drácula. Mas eu não sou muito chegada a livros de terror e livros de horror e mistério e etc. Não é meu gênero favorito. Mas aí a Tatiana Feltrin recomendou e a gente faz o quê? A gente abaixa a nossa cabeça na nossa insignificância e atende e adere às recomendações da mulher, porque a mulher sabe o que tá falando. Então, vou ler Drácula em outubro e trazer pra vocês minhas impressões desse romance epistolar. E em novembro, volto com Shakespeare aqui pro canal, porque eu vou ler Hamlet. E Hamlet eu acho que deve ser a obra mais famosa do Shakespeare, ou se não é a mais famosa, tá ali pau a pau com Romeu e Julieta. Então eu vou ler essas duas obras esse ano, mas Hamlet vai sair o vídeo aqui no canal apenas em novembro. E finalmente em dezembro, o mês do meu aniversário, eu vou finalizar essa lista com Mulherzinhas. Já me recomendaram muito esse romance, principalmente porque agora eu me tornei mãe, né? Eu não tenho muita certeza do que se trata essa obra, pra falar a verdade, porque as informações que eu recebi são muito soltas, mas eu tenho curiosidade de ler Mulherzinhas e outros livros do mesmo universo. E aí eu vou começar a ler em dezembro. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar a lista na ordem que eu vou ler aqui no box de informações. E pra finalizar o vídeo, eu não poderia deixar de agradecer a todos vocês que estão aqui no canal, porque desde o último vídeo lançado no início desse mês, nós chegamos a mais de 100 inscritos. E isso pra mim é uma felicidade enorme, porque esse canal não existiria sem vocês. Então, muito obrigado por vocês estarem apoiando o meu trabalho aqui no YouTube. O vídeo passado foi o vídeo mais visto, mais curtido, mais comentado aqui do canal. E eu tô muito feliz pela repercussão que teve. Foram mais de 500 pessoas vendo aquele vídeo. Eu não imaginava que fosse chegar longe, né? Porque apesar de, em comparação com outros canais, o meu canal ainda ser muito pequenininho, ser minúsculo ainda, sempre que chega alguém novo aqui no canal, sempre que eu vejo os números subindo, eu sempre me imagino numa sala com esse tanto de gente e eu fico meio impressionada, assim, sabe? Toda vez que vocês deixam comentários aqui nos meus vídeos, eu sempre leio todos, tento responder, mas eu sempre tô de olho naquilo que vocês estão falando, acatando os feedbacks de vocês pra melhorar sempre o conteúdo desse canal. Então, muito obrigada a todos vocês que estão aqui. Com isso eu encerro o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero vocês no próximo vídeo, mas antes, não esqueçam de deixar o comentário de vocês com sugestões de coisas que vocês querem ver aqui, o que vocês acharam dessa lista, se vocês vão ler alguns desses livros em 2026, curtam o vídeo, hypem o vídeo se aparecer a opção pra vocês e compartilhem com o máximo de pessoas que der. Falem assim, ó, a Deb está produzindo vídeos agora lá pro YouTube, então vão lá assistir, apoiar o trabalho dela. Compartilhem com os amigos de vocês. Vou deixar aqui no box de descrições o meu canal do WhatsApp pra vocês ficarem de olho e acompanharem. Assim que sair o vídeo eu sempre coloco lá e eu sempre tô mostrando alguns pedacinhos da minha rotina por lá também. E me sigam também nas outras redes, vou deixar todos os links aqui na descrição. E é isso, um beijo e um queijo e até a próxima!